tudo bem? Aqui é a Adriana do Tarô com os Gatos e hoje a gente vai fazer uma tiragem sobre as influências e os desafios desse eclipse parcial lunar em Peixes, um eclipse muito importante, muito interessante, e vai acontecer no dia 17. Espero que uma boa semana. A gente está indo numa fase de lua nova, né? Vamos co-criar coisas boas na nossa vida. Bem, mas para o vídeo não ficar longo, tá? Eu queria fazer como sempre, uma breve explicação, né? Só para vocês entenderem o significado na astrologia e espiritualmente de um eclipse, tá? Como sempre, eu tenho a minha colinha aqui. Para vocês aprofundarem mais nessas explicações, eu aconselho vocês escutarem os astrólogos. Tem muita gente falando muita coisa interessante, chamando essa lua de lua milagrosa, a lua como que eu posso fazer, da manutenção dos karmas passados, tá? Muito interessante. Quando ocorre um eclipse, né, lunar, é quando o Sol ele projeta a sombra da Terra sobre a Lua, né? Então a Lua fica encoberta durante um tempo, o que já é extremamente simbólico, né? Porque, ou seja, é a sombra da luz, utilizando do próprio arquétipo da Lua, que são essas questões que vêm do inconsciente, né? Ou seja, é um momento em que um astro como o Sol, tá, que tem um poder de vida muito grande, ele traz um processo de encobertamento nesse astro, porque para a astrologia a Lua ela é um planeta, né? Vamos dizer assim, quando o momento que o Sol faz esse encobertamento, né, na Lua, ela está falando desses processos justamente sobre o nosso passado, medos, inseguranças, né? Porque o que acontece se você for lá na história e numa época que você não tinha como utilizar a eletricidade, as pessoas elas se baseavam muito na luz da lua, por exemplo. Então, se você fosse sair para caçar ou para fazer uma festa num período de lua, seria lua cheia, né? Então, a partir do momento em que você tem, imagina as pessoas na época de lua nova, né? Que é aquela lua que praticamente some do céu, né? Então as pessoas ficavam com muito medo, né? Porque a escuridão sempre é um processo muito, não só psíquico como físico, realmente amedrontador, tá? Bem, mas quando um eclipse lunar ele acontece, ele está revirando a nossa caixa de Pandora, tá? Porque muitas das questões do inconsciente, da nossa psique, elas estão em graus diferentes, né? Muitas coisas são a ponta do iceberg, por exemplo, e você tem muito mais coisa lá embaixo, tá? E ela vai mexer, principalmente um eclipse, né? Porque eu entendo justamente esse processo de inconsciente coletivo que nos liga, né, a Lua, a gerações e gerações, né? Eu entendo que o processo no inconsciente coletivo de um eclipse, ele é muito mais profundo, tá? Isso não quer dizer que com a gente também não seja, porque nós estamos inseridos nesse processo do inconsciente coletivo. Mas eu acredito que a gente tende a observar mais o processo no coletivo até do que com nós mesmos. Eu acho que o processo que acontece com a gente é um processo que fica um pouco mais, às vezes um pouco mais sutil, tá? Essa é a minha observação, mas como eu falei, vocês vão lá buscar os astrólogos que eles vão falar disso melhor, tá? Qual é o simbolismo desse eclipse parcial que vai acontecer em Peixes
no grau 25. Então, se vocês têm a mandala do mapa astral de vocês, vocês podem ir até lá e olhar onde vocês têm aquela pizzazinha, né? Dividida que tá peixes. Olha lá no grau 25, que casa que vocês têm ali, tá? Ou que casa mais próxima, com certeza ali vocês vão ter uma modificação, tá? Que vai acontecer nesse eixo virgem-peixes, tá? Peixes-virgem. Ou seja, nós estamos lidando com questões muito importantes, com o que eu já falei lá atrás, sobre a numerologia, o mapa da Cabala, que é o número 8 e o número 9. Olha que interessante, né? Porque Virgem, ele lida com as questões do dia a dia, com as questões práticas, com as questões da saúde, né? Com as questões mais minuciosas, críticas, né? Enquanto o Peixes, ele vai lidar com as questões mais do espírito, realmente do inconsciente, do mar profundo, né? E eu falei para vocês que nós estamos agora, no ano de 2024, no número 8. E o número 8, tá? Na Cabala Hermética, ela fala muito das questões do dia a dia, tá? Que é Hod, né? Ou seja, ela fala da minha identidade, como eu construo a minha identidade no dia a dia. Principalmente quando a gente fala sobre a questão da Matrix, tá? E do meu propósito real. Ou seja, até que ponto eu me afasto do meu propósito real por conta dessa ilusão que o mundo material constrói em volta de mim, né? Que na moda se diz Matrix. E ela tem muito a ver com a questão da ancestralidade, porque se existe uma coisa que está acontecendo hoje em dia que eu, por exemplo, digo que é muito errado, a gente nunca pode deixar de olhar de onde a gente vem e entender o propósito nosso aqui na Terra, entendendo toda a questão da evolução nossa, não só histórica, como espiritual, tá? Para que a gente possa compreender esse propósito, inclusive da transição planetária que está acontecendo agora, para que isso não tome a gente de medo. E aí, por que eu estou falando nisso? Se nós estamos falando do eixo Virgem e Peixes, tá? E nós vamos, onde vai acontecer esse eclipse, e eu estou falando que 2024 agora nós estamos inseridos em Rod, tem muito a ver com o que eu falo, com o que eu faço no meu dia a dia, tá? Ou seja, como que eu entendi como 8, como que eu entendi os processos do número 7, que está oposto a Rod, né? Que é Netzha, né? Como é que eu lido com as experiências evolutivas, espirituais e materiais, tá? Como é que eu lido com as relações, com o prazer, né? O prazer que pode ser o prazer ágape, o prazer eros e o pior deles que é o prazer porneia, tá? Então, como é que eu lido com esses processos do número 7, né? Que é o entendimento do todo no meu dia a dia. E aí, quando a gente fala desse eixo, o que eu falei para vocês? Em 2025, nós vamos entrar no número 9 na Cabala, que é Yetzod. Yetzod é o fundamento, são as nossas raízes. Olha como está ligado a questão de peixes, né? O mar profundo, as nossas raízes mais profundas no nosso consciente. Então, é como se a gente estivesse sendo chamado, tá? Nesse processo do eclipse, para fazer um entendimento, um caminho do meio entre o meu lado espiritual e como que eu posso colocar isso em prática. Porque a vivência, o que nós vamos vivenciar numa nova terra é justamente isso. Conciliar o mundo espiritual com o mundo material, no sentido de espíritos, como eu falei, que estão vivenciando a matéria, não o contrário, porque a gente faz tudo ao contrário, tá? Então, é muito interessante que tudo se encaixa. Se você for lá olhar a numerologia, a astrologia, a cabala, o tarô, porque esses processos, tá, evolutivos, eles são, como que eu vou dizer, perenes, eles são eternos.
independente da religião que você tá, independente do que você acredita, eles são eternos. É por isso que a gente precisa buscar um caminho no meio para conciliar tudo isso, tá? E agora vamos ver na tiragem do tarô o que mensagem. Então, gente, que como sempre, eu já embaralhei as cartas e já cortei, tá? Pra gente adiantar. Eu vou fazer a primeira tiragem, tá? Que é justamente a fluência, tá? Quais são as fluências que esse eclipse, que a energia desse eclipse pode trazer pra gente, tá? A nível geral, como sempre, é uma energia no sentido do entendimento daquilo que você vai perceber, para você seguir esse fluxo, tá? Porque eu não faço tiragem para energia de um signo, de uma pessoa, não é isso. É uma energia geral, porque existe uma energia que todos estão captando, ou boa ou ruim, tá? Então, a fluência, tá? Qual é a fluência que esse eclipse do dia 17 vai trazer para todos nós, tá? A nível mundial, né? Do nosso coletivo. Qual é a fluência? Qual é a fluência que esse eclipse vai trazer? Esse eclipse parcial do dia 17. Qual a fluência que esse eclipse vai trazer? Uma carta principal, uma carta principal, uma carta principal. Qual a fluência? Qual a fluência? Oba! As de terra. Tá? Muito interessante, porque a gente está falando também no oculto, cavaleiro de ar, tá? A carta no oculto é aquela carta que nós são questões que estão acontecendo, mas que nós não percebemos, tá? Energias que às vezes estão aí por trás de tudo isso, nós não percebemos. E a gente vai clarificar, tá? Então vamos lá. Como fluência, as de terra, fluxo de abundância, um empreendimento, né, promissor, documentos ou contratos importantes, tá? Ou seja, existe um processo todo, tá, de mudança que eu entendo que vai acontecer a nível mundial, tá? Para que nós possamos gerar uma prosperidade melhor, tá? Um fluxo de prosperidade material melhor para todas as pessoas, tá? Mas eu acho que o mais importante é como eu gero a minha prosperidade. Então esse é um momento justamente, né, de você olhar aquilo que as mudanças que você precisa fazer, tá? Os fluxos que você precisa seguir para que você tenha uma prosperidade maior, tá? Na sua vida material, na sua saúde, tá? Você pode ver aqui que o As de Terra é quando se oferece uma oportunidade, né? Você vê que o anjo está aqui com como se fosse um bastão, né? Oferecendo uma oportunidade para que nós possamos, como eu até falei, trazer os processos do mundo espiritual para o mundo material, tá? Para uma prosperidade maior para todos nós, tá? A carta do oculto, o que nós não estamos vendo, né? Mas está acontecendo, o cavaleiro de ar, tá? Ele é destemido, idealista, incansável, acontecimentos que ocorrem com grande velocidade. Dedique um tempo para rever cuidadosamente as suas opções, soluções criativas, tá? Ou seja, tem muita coisa que vai começar a acontecer para culminar em 2025 para 2026 e 2027, que nós não estamos percebendo, mas assim, tá vindo a galope. Você pode ver que o cavaleiro aqui de espadas, né? A posição do cavalo dele, tá? Ele ou seja, com a espada erguida, né?
Aqui nós temos, como eu falei, muita coisa. Eu estou falando das cartas de influências positivas, né? Então lembra como eu falei que tem muitas questões que vão começar a mudar, muitos processos que vão começar a acontecer para uma mudança de prosperidade melhor para todo mundo. E se você conseguir entender, tá, ou seja, trazer essas ideias, trazer esse fluxo energético que está sendo colocado aí, e talvez você nem esteja percebendo, de ideias novas e de realizações, né, criativas, tá? Se você souber trazer essas questões do mundo espiritual e utilizá-las de maneira correta, tá? Para o bem de todos, não só para você, tá? Olha aqui, as coisas vão vir e vão vir, tá? De maneira que acontecimentos com grande velocidade, e dedique um tempo para rever cuidadosamente as suas opções, tá? Ou seja, lembra que eu falei da questão do número 8, né? Em Rod, nós estamos lidando com a Matrix versus a realidade do meu propósito. Então, se eu tenho um propósito bom, tá? Se eu consigo entender o que eu vim fazer aqui para co-criar um planeta melhor, tá? Por trás eu estou tendo opções melhores, tá? E as coisas vão acontecer, tá? Ideias vão surgir. Então, cabe a nós sabermos em onde nós vamos vibrar, em que fluências melhores nós vamos vibrar, tá? Lembrando, essas duas cartas têm a ver com as fluências positivas, tá? Agora vamos para os desafios, tá? Essas cartas eu vou tirar depois como é que fala? Eu vou tirar o print, né? Vou deixar. Então, os desafios, tá? Qual o desafio que nós vamos ter, então? Qual o desafio que nós vamos ter, então, em relação a esse eclipse, tá? O desafio que nós vamos ter, que esse eclipse vai nos trazer a nível coletivo, né? Energias percebidas, tá? Olha o desafio. Olha o desafio. Olha o desafio. Desafio desse eclipse, dia 17. Tá? Um desafio desse eclipse, dia 17. Uma carta. Desafio. Desafio. Uma carta. Desafio. Eclipse. Quase caiu, não virou. Não, caiu, escorregou na minha mão. Vamos lá. Opa, agora sim. Três cartas, nossa. Vamos lá. Vamos olhar as três aqui. Bem, olha os desafios, gente. Vocês viram que a carta caiu, né? As três. O diabo, tá? Olha aqui. Ilusão, né? Ou seja, crença de crer, né? No sentido de acreditar, de estar preso a algo, né? Eu estou preso a crenças, eu estou preso a ilusões, tá? Olha que interessante, nós estamos falando o eixo peixes, né? E virgem. Qual que é o lado positivo da energia peixe e virgem? Quando você traz as possibilidades da criação, né, da espiritualidade para o mundo prático, né?
qual que é o perigo, né, do eixo peixes virgem, tá? Quando você tá na sombra, né? Ou seja, o apego, a ilusão, tá? E então é um momento que a gente precisa olhar muito para os nossos processos de sombra. O que me deixa aprisionado, tá vendo aqui, ó, os seres aqui presos, tá vendo? Sendo manipulados, né? Vivendo tem um mito até que conta daquele pessoal que era uma ilha, né, que tinha umas amazonas, uma coisa assim, e os guerreiros ficaram lá. Eu esqueci qual que é o mito, eu me esqueci completamente. E eles ficam lá, eles passam lá anos e anos só comendo, bebendo, dormindo, sem fazer nada. E eles acham que eles estão lá uma semana, 2 dias, eles estão praticamente anos e anos lá, né? E a vida deles fica lá parada, sem propósito, tá? Até que alguém acorda e diz assim, peraí, tem uma coisa errada com tudo isso, tá? E é mais ou menos isso, tá? Por isso que lembra que eu falei aqui que é Rod, né? O que é o ano de 2020, 2024 que nós estamos agora? Lidar com a nossa identidade real, nosso propósito de vida versus a Matrix, tá? Ou seja, a realização do nosso ser, tá? É importante. Binar, tá? Understanding, né? Compreensão, silêncio, awareness, né? Que é estar consciente, né? E o divino feminino, tá? Depois eu vou ler essa carta aqui, eu preciso ler, tá? Do diabo, eu sei, mas isso aqui, como é uma espécie de oráculo, tá? Mas o que Binah vem falar pra gente? Binah vem justamente, ela tá na tríade lá da Sefirá, da divindade, tá? Maior, de como nós recebemos e organizamos, tá? E compreendemos o processo do mundo espiritual, tá? Então, como é que eu estou entendendo, né, tudo isso que está acontecendo? Então, isso é um desafio, porque as pessoas, elas querem entender o mundo espiritual, geralmente, lá de baixo, em processos que estão lá embaixo. E Binah, ela tá nessa tríade, o Pai, o Espírito, Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Ou seja, a gente precisa, se você procurar em toda religião, em toda filosofia, você vai ter uma tríade, tá? O triângulo tem essa perfeição, né, do 3, tá? Nos crop circles, vocês vão achar muito isso também. Então, esse aqui é aquele momento que você já recebeu do Pai, da fonte criadora, como é que fala? As informações precisas. Ela chegou lá no número 2, tá? E fez como é que fala? O ancoramento daquilo que eu quero entender, né, sobre tudo isso. E aqui em Binah é como se ele fosse fazer esse processo de compreensão como é que eu falo? Introduzido, tá? Na sua agenda, tá? De desenvolvimento, tá? Então, primeiro eu recebo no número 1, no número 2 eu faço o ancoramento, que é o que eu quero seguir, né? Como que eu começo a estudar sobre o mundo espiritual, tá? E aí eu decido o que eu entendo de tudo isso, né? Qual é o caminho que eu vou seguir, tá? E aqui em Binah você vai colocar isso na sua agenda
mais do que do dia a dia, porque você vai colocar isso mais em ordem, mas é como se você fosse organizar essa agenda. É aquele momento em que o herói, né, depois do chamado, ele recebe as ferramentas, como é que fala? De mágicas, ele fala assim, não, agora eu tô pronto para seguir, tá? E o divino feminino, né, claro, ou seja, eu vou, aquilo que a sacerdotisa, a imperatriz faz, nutrir, como é que eu vou nutrir isso na minha vida, tá? Então é um desafio muito grande, tá? Porque como eu falei, a gente costuma querer trabalhar com as questões espirituais muito por baixo. A gente nivela as questões espirituais por baixo, né? Ou para ganhar dinheiro, ou para ficar famoso, ou para deturpar as questões espirituais, né? A minha religião é melhor que a sua, ou a sua religião entendeu? Não presta, esse tipo de coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E Netzha, a Vitória, eu falei dela aqui, Netzha, olha que lindo, inclusive o que eu acho muito bonito é que esse é o meu número de destino no mapa da Cabala, e olha que lindo aqui os felinos, né? Então Netzha é a esperança, o amor, a arte, tá? E qual é o grande desafio que a gente tem em Netzha, tá? Que tá ligado a esse eclipse, tá? Que fala dos processos espirituais e você colocar em prática, ou seja, você sair da ilusão e colocar esses processos em prosperidade na sua vida e em prosperidade para o outro, porque nós estamos num processo de transição onde Plutão em Aquário vai ditar tudo isso, né? Então, qual é o nosso maior desafio? Como eu falei, Netzha, ele tem a ver com os processos filosóficos, né, do entendimento de como eu lido com as experiências evolutivas, tá? Ou seja, entender o processo de transição planetária é entender as experiências evolutivas, tá? Entender que eu não posso simplesmente ficar nem preso as coisas do passado e nem ficar pensando no futuro o tempo inteiro, que eu tenho que vivenciar o presente, porque o tempo na espiritualidade ele não existe, né, como nós conhecemos, mas na matéria nós precisamos entender esse tempo. Então Netzha, ele vem falar pra gente também desse momento que é muito importante, como é que nós estamos lidando com as relações, né? Ou seja, o conservador não é melhor que o liberal não é melhor que o conservador, entendeu? As minorias não são melhores que as maiorias. A questão não é essa. A questão é como que eu lido com as minhas parcerias, né? Ou seja, eu tô preso a Eros e a Porneia no prazer, né? Que só tá ligado a questões do meu umbigo, ou eu posso entender ágape, que é um amor mais universal. E aqui sempre, como eu digo, as experiências evolutivas, elas precisam ser respeitadas, porque cada pessoa vai ter um entendimento. Mas o que não se pode é desdenhar do entendimento, nem de um nem de outro, tá? E sempre procurar algo que nos eleve. Eu sempre aprendi isso com a espiritualidade. Você pode não gostar da religião do outro. Se a religião do outro faz com que ele seja mais amoroso, faz com que ele seja mais, mesmo que ele seja um pouco mais conservador, mas faz com que ele seja respeitoso, o caminho dele é correto. Se você se diz uma pessoa muito liberal, tá, e quer impor as suas verdades e dizer, né, por exemplo, que a religião só faz o mal, né? O bom é não ter nada. Isso é muito discutível também. Então, ou seja, tudo é um caminho no meio. Você encontra pessoas boas e ruins em qualquer lado, tá? Eu conheço ateus maravilhosos, conheço espiritualistas que são
como é que diz, negociadores da espiritualidade, e conheço pessoas que são espiritualistas maravilhosas, que fazem trabalhos assistenciais, trabalhos muito sérios, como também conheço ateus que realmente estão aí perdidos, sabe, a vida para eles não é nada, eles vivem para a vida material e estão extremamente, tem a sua vida no dia a dia extremamente complicada, tá? Então tem de tudo nesse mundo, tá? Mas qual então seria o nosso desafio? Como entender os processos, as experiências evolutivas, principalmente nesse momento de transição planetária. Eu vou ficar vibrando no apocalíptico, tá? Ou eu vou ficar que nem uma, como é que fala? Uma poliana também, porque tem o pessoal do poliana, né? Espiritual. Ah, não, eu não posso. Não, gente, o momento é de trabalho, de prosperar para uma terra nova, tá? Então, qual é o meu desafio? Como eu me coloco, tá? Nessas experiências evolutivas com as minhas parcerias, as minhas associações, e como eu posso, tá? Entrar no próximo ano, quando eu entrar em Yesod, na fundação, na raiz primária, como que eu vou estar mais consciente, tá? Do processo, do conhecimento, tá? Que envolve todo o movimento de transição, de evolução, tá? Então, como desafio eu tenho os desapegos, tá? As questões que não andam mais, tá? As crenças, tanto liberais e conservadoras, que não cabem, tá, a um mundo fraterno. É muito importante a gente falar isso, tá, gente? Como eu falei, tem gente louca dos dois lados, tá? Eu estou querendo seguir ideologias ou eu quero um mundo mais fraterno, tá? Eu vou até dar um exemplo para vocês. Eu tenho vizinhos aqui perto de casa que nós temos diferenças ideológicas profundas, mas pelo amor dos gatos nós nos aproximamos por conta da questão dessa crise toda dos gatos abandonados aqui no condomínio. Nós nos aproximamos e ficamos amigos. Olha que coisa legal. Então, o que nos aproxima? O que interessa à espiritualidade, aos irmãos estelares que nos aproxima nesse momento? É a fraternidade, é aquilo que é o bem comum, porque tratar dos animais aqui, fazer o que a gente está fazendo é um bem comum, faz bem para todo mundo. Então, tá? Desapego, ou seja, como que eu vou colocar na minha agenda, no meu propósito, o entendimento da espiritualidade como ela deve ser. Não como eu quero, ou não como, ou não como um grupo pequeno quer, mas espiritualidade, conhecimento da espiritualidade, tá? É muito mais do que dogmas, tá? Teorias, ou seja, seguir um processo, tá? Aqui, ó, compreensão, tá? Entendimento, tá? O divino feminino, ou seja, nós estamos falando também de um mundo mais solidário, porque o divino feminino traz isso, um olhar mais solidário com a própria Terra, né? O planeta que é o divino feminino da maneira mais bonita possível, né? E as nossas experiências evolutivas, ou seja, como que eu entendo, tá, um processo da transição, tudo o que está acontecendo sem uma visão apocalíptica, também sem uma visão poliana de que eu não posso, eu não posso ligar a televisão, não. Vamos fazer, ter um olhar filosófico sobre a vida, né? Nós precisamos ter aqui, né? Como diz aqui na tríade de Binah, né? Nós precisamos entender as coisas do espírito, as coisas da matéria e as coisas da psique, tá? Porque nós temos esses três corpos essenciais que precisam trabalhar juntos, tá? E agora no final, só para
não quero que esse vídeo fique muito longo, tá? Aqui, o que os gatinhos, né, a energia dos irmãos felinos aqui tem para dizer pra gente, porque esse é um trabalho para eles, né? Então, o que eles podem dizer pra gente, um conselho, né, desse eclipse, tá? Esse eclipse no eixo peixes virgem, tá? Um conselho aqui dos gatinhos, o que os gatinhos têm para falar pra gente, clarificando inclusive todo esse processo de desafio, de influências e desafios. Opa, muitas cartas, não, são muitas cartas. Vamos lá, minha mão é pequena, gente, fica difícil para eu pegar aqui, né? Então vamos lá. Oba! Qual será essa carta aqui? Olha, gente, olha como tudo é muito simbólico. O 6, tá? Esse aqui é o 6, Six of Sea. Aqui seria o 6, como é que fala? O 6 de copas, tá? Olha que cartinha bonita, tá? Só que aqui, tá? Esse baralho, ele é um pouquinho diferente dos outros tarôs, tá? Então eu vou falar aqui sobre um pouco do que eu estou vendo aqui, tá? Como é que fala? Na linguagem do tarô, tá? Aqui no desenho do tarô, no simbolismo do tarô. Você pode ver que aqui são os filhotinhos, os gatinhos, né? Nadando aqui nas águas, e mais uma vez eu estou falando de peixes, né? Nadando aqui na piscina, ou seja, como é importante a gente ter o equilíbrio, tá vendo? Alguns estão aqui nadando, tá? Eles estão fluindo, tá? Nas suas emoções, outros estão aqui, né? Do lado de fora, tá? Mostrando que você tem, né? Você tem uma como é que fala? Você tem dois lados do processo do inconsciente, né, da psique, né? Ou seja, você tem as águas mais profundas, né, ou mais rasas, tá? Mas você tem também, como eu falei, a ponta do iceberg, tá? Você tem um lugar onde você pode ir, fluir, sair e voltar. Porque se você ficar lá o tempo inteiro, você se afoga, né? Você é sugado. E ao mesmo tempo, você vê que eles estão aqui meio que brincando também, aproveitando esse momento. Então, fluir nas emoções tem a ver com isso, tem tudo a ver com isso, né? De você poder lidar com as suas emoções de uma maneira muito tranquila, né? Todos nós temos problemas, mas também todos nós temos uma maneira de solucionar nossos problemas. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos saber fluir, tá? Ou seja, peixes fala muito sobre isso também, né? Peixes é um signo que ele é fraterno, ele lida com as questões do abstrato e na luz ele é maravilhoso, né? Ele tem uma como a gente pode falar, easy going, né? Ele sabe ir de um lado e do outro, ele sabe ir mais profundo, mas sabe voltar, tá? Então, vamos ser como esses 6, né? 6 de água, Six of Sea, ou 6 do mar, né? Que nós possamos saber fluir nas nossas emoções, que nós possamos, né? Como disse o próprio Jesus, disse, né? Vinde a mim as crianças, né? Porque as crianças têm essa pureza, né? De fluir com as emoções, que esse mundo material, às vezes não, no geral, né? Esse mundo que a gente vive, pagar boleto, tem que ter dinheiro, tem que ter fama, tem que ter carro novo, tem que ter não sei o que, papapá, a gente tem que ser perfeito, né? De vez em quando eu olho no Instagram, eu fico vendo essas celebridades, né? Essas mulheres, elas parecem um boneco de cera. Esses homens que parece que desfilam. Eu não sei, gente. Eu não tô querendo generalizar porque tem gente que faz muita coisa legal, mas tem uma coisa que eu aprendi, que quanto mais simples a sua vida, né? Simplicidade não quer dizer que você não vai ter conforto, mas quanto mais simples a sua vida, quanto mais você flui, tá?
mais as coisas ficam leves na sua vida, tá? Então a gente tem um mundo que empurra muito tudo aquilo que não permite que a gente envelheça, não permite que a gente seja falível. Outro dia eu ouvi um astrólogo e eu concordo muito bem com ele. Qual é o problema da gente errar, de ser falível? Qual é o problema da gente, sabe, não acertar? É vergonha do que? Isso é humano, gente. Mas não, a gente tem que ser rico, a gente tem que ser mais inteligente, a gente tem que ir para a melhor universidade, a gente tem que ser tudo o melhor. A gente tem que estar na melhor casa, enquanto tem pessoas que estão morando na rua, em trailers, porque elas não conseguem pagar um aluguel de um lugar. Gente, que mundo que a gente está vivendo, né? Mas é isso, tá? Vamos fluir, vamos ser mais... vamos deixar que as coisas mais puras entrem na nossa vida, tá? E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Um bom eclipse para todo mundo. Eu sinto bastante os eclipses lunares. Os eclipses solares não, eles me fazem muito bem. Os eclipses lunares me fazem, nossa, eu já fico assim, parece que arrastada, né? Geralmente assim, uma semana, 3 dias antes. Mas por enquanto eu tô me sentindo muito bem, tá? Até porque eu não tenho nenhuma, eu não estou em nenhuma casa nesse grau 25, eu tô num grau muito distante. E eu acho que eu tô fazendo o meu dever de casa direitinho nesse assunto. Acho que por isso que eu não tenho nenhuma casa nesse grau 25. Isso não quer dizer que eu não sou afetada, mas como eu já tô, né, nesse processo de lidar com a espiritualidade e trazer essas questões da espiritualidade para o plano mais do dia a dia da minha vida. Gente, desculpa, Brasília tá numa secura horrorosa. E a gente fica assim o tempo inteiro, tá? Então, como eu já tô fazendo esse trabalho há muito tempo e ele continua, né? E o projeto Tarô com os Gatos foi realmente foi juntar o meu número 7, Netzha, né? Com o Rod, né? Ou seja, eu trouxe como é que fala? A criatura e a criação, os gatos e a criação dos projetos. Nossa, desculpa. Mas é isso, um bom eclipse para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se, esse eixo vem falar disso. Como que eu, como espírito, posso trazer para o mundo material conciliar um caminho do meio para que a gente possa viver numa nova terra onde a gente não seja escravo, tá? De crenças espirituais, como é que posso dizer, desumanas e questões da matéria desumanas também, tá? Que nos fazem, que nos prendem, que nos acorrentam a esse diabo, esse demônio que se chama... que tem, aliás, vários nomes: guerra, pobreza, miséria, natureza sendo... Como é que fala? Esqueci, agora me fugiu. Mas a natureza sendo devastada, né? As drogas, e tudo aquilo que nos arrasta lá para baixo, né? Para sombras, e não deixam a gente sair, não deixam a gente fluir nas nossas emoções mais puras, né? Dentro de nossas condições, é claro, no nosso planeta. Mas é isso, um beijo bem grande, fica com Deus, tchau. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love